Está começando o Café Filosófico e hoje a gente recebe a professora Sueli Moreira, do Departamento de Turismo. Bem-vinda, Sueli, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Eu achei muito interessante o seu trabalho porque você está ligado ao Departamento de Turismo, mas sim, você é nutricionista. Sim, sou nutricionista de formação. Isso, e já está aqui desde 2009, então conta um pouquinho o que fez você vir para cá e desenvolver essa linha de pesquisa. Eu vim porque, pela antropologia da alimentação, eu sou nutricionista, eu fiz doutorado em ecologia humana e trabalhei com antropologia da alimentação. Então, por conta da antropologia, estudar o homem, né, contar a história do homem a partir da alimentação. E para o turismo eu vim mais por conta de trabalhar as cozinhas regionais, como atrativos turísticos, a identidade cultural de Natal, do Potiguar, todas as cozinhas do mundo, inclusive. E por conta dessa minha passagem pelo Mediterrâneo, pelas dietas, pelas cozinhas, que eu percorri todo o Mediterrâneo, aí eu quis incorporar isso na... Tipo, objeto de estudo um pouco chato, né? O meu objeto de estudo é entender as identidades culinárias, como que isso representa não só o gosto, mas politicamente vai expressar a cultura de um lugar. Isso da dieta mediterrânea é tida por alguns como talvez uma das mais saudáveis. A mais saudável do mundo. Isso. Fala um é pouco uma das mais porque saudáveis. Ela incorpora, por exemplo, produtos, assim, carnes, o porco. O cerdo, que é o ramon, né? Isso. É o ramon, o pata negra. Sim, não só por conta do que incorpora, mas são basicamente pelos métodos que são artesanais de se fazer, de se preparar o alimento. Eles têm todo um processo artesanal que é organizado em cooperativas, né? Então, o vinho, o azeite, são produções muito familiares e artesanais. A dieta mediterrânea é considerada uma das mais saudáveis, mas veja, por exemplo, o tomate é da América. Então, o tomate, antes, pode-se pensar a dieta do Mediterrâneo antes e depois da chegada do tomate. É o tomate que vai dar a graça para as cozinhas do Mediterrâneo, a própria cozinha para as cantinas italianas. Você consegue imaginar a pasta italiana sem o tomate? Então, o tomate é nosso. Então, como é que eles vão se pensar, se identificar em torno de uma cozinha com elementos também que são nossos, né? Essa dieta você fala... E é saudável. Ela é saudável italiana... entre aspas. Por exemplo, a produção de tomate, por ela ser tão excessiva, muitos rios na Itália estão intoxicados, estão morrendo por conta do excesso de produção de tomate. Então, não sei... Em função do agrotóxico. Em função da produção de tomate, do agrotóxico. Você está falando Itália, Espanha, Itália, Grécia, Espanha, Portugal também? Portugal não tem, mas ele recebe muita influência. Os outros países também, até chegar no Mármara, até a Turquia tem um pouco recebe um pouco dessas do azeite. E, digamos assim, comparando com o que se come no Brasil, essa pirâmide alimentar brasileira, é um pouco injusto fazer mas o Brasil tem uma das dietas mais saudáveis do mundo, porque nós temos uma seleção de grãos que foi escolhida no momento de colonização, que precisava escolher grãos que eram produtivos em pequeno espaço de terra, porque os colonizadores precisavam de mais terras para a produção de cana. Então, a seleção de arroz e de feijão foram grãos muito acertados do ponto de vista produção e do ponto de vista nutricional. Então, a combinação arroz-feijão é maravilhosa. E aí tem o arroz-feijão, o naco de alguma carne, a pesca. Tudo isso deu a cara da culinária, das culinárias, porque não dá para pensar o Brasil como uma culinária. Agora, não, né? Cada região é um país, né? Isso. São vários países. E você acha que essa dieta... ela é equilibrada em todas as regiões, embora com produtos diferentes? Ela é equilibrada em todas as regiões. Claro que, por exemplo, no sul tem um consumo mais intenso, mais frequente dos produtos da carne, mas, grosso modo, ela é equilibrada. Você tem sempre os vegetais, você tem sempre os grãos, ela é bastante equilibrada. Em relação ao processo de globalização que a gente vem sentindo, que a gente está, vamos dizer, na rabeira do processo, eu acredito que esteja já para o término. Nós estamos sofrendo uma onda de globalização. Então, o que tem acontecido é a desapropriação dos nossos saberes, essa influência, essa dominação de uma cultura alimentar que não é nossa, de um padrão alimentar que não é nosso, que vai
desconstruindo, modificando, miscigenando os nossos costumes nessas diferentes cozinhas brasileiras, mas que a gente espera que isso nos fortaleça, que essa onda passe e que a gente se reconheça, nos reconheçamos nas nossas cozinhas e que, por exemplo, tem lá a cozinha chinesa, o McDonald's, essas outras cozinhas, né? Mas que também nós tenhamos a nossa. É isso que a gente espera. Tá, essa onda de globalização, você diz, é uma onda, é um processo de globalização, de dominação mesmo, de desconstrução, de padronização, de modo de vida rápido, industrializado, pouco contato humano, não se senta para comer, não se olha nos olhos, se come sem talheres, sem pratos, é tudo desconstruído. Essa desconstrução que a gente fala. E essa quantidade de lixo que se joga, que se usa, é todo um processo de globalização, de rapidez, é tudo tão rápido, a gente quer tudo para ontem. E isso não acontece só com hambúrguer, isso acontece com tapiocas, nós queremos tapiocas rápidas, tudo rápido. O fast food é um processo, é um fenômeno que ele ocorre com diferentes pratos, não só com a própria... não precisa ser hambúrguer para ser fast food. Tudo nosso. Eu falo que até as nossas missas são fast food hoje, né? São McDonaldizadas, porque você vai numa igreja que está rezando a mesma missa dos outros locais, né? Então é tudo tão modificado. Isso eu não sabia. Você vai rezar uma missa numa capela, você tem o mesmo papel da outra. Isso é uma influência da McDonaldização dos costumes. Porque é engraçado isso, porque quando, há 30, 40 anos atrás, talvez, quando chega ao Brasil essa febre McDonald's, Bob's, essas redes, né, de hambúrguer, né, fast food, era um grande programa para os jovens sair para comer uma coisa dessa. E não sei se é dessa época, que é da sua época, era uma época que nós jogávamos voleibol nas quadras. E nesse mesmo momento, o que acontece? Você tem uma transferência das quadras, que a gente praticava esportes nas quadras, a gente ia, às vezes, no McDonald's, que começa a entrar no McDonald's, a gente começa a frequentar, o que vai acontecer? As quadras, os esportes ao ar livre vão ser substituídos pelos shoppings. Então, as pessoas vai começar a mudar todo o processo de socialização, vai ser confinado em grandes espaços de compras. O shopping vai substituir as quadras, os espaços de esporte, de lazer, o caminhar, vai ser tudo muito mais avitrinado, né? A estética vai começar a dominar essa... Não é isso? E a consequência até dessa obesidade que vem crescendo no Brasil certamente, também, né? No mundo, a própria urbanização, né? Que aí você vai reduzindo os espaços de brincadeiras mesmo. É interessante, porque além de prazeroso o teu objeto de estudo, ele também pode suscitar certas questões importantes, né? Por exemplo, acho que é um ditado árabe que fala, você só conhece alguém depois de ter comido pelo menos 1 quilo de sal com ela. Com a pessoa, isso. E você fala, mas 1 quilo de sal é muito sal. 1 quilo de sal é bastante tempo, né? Pois é, mas para conhecer uma pessoa, se precisa da espera. Dessa espera. Né? E a espera é algo que a globalização tem nos roubado. Esse tempo que ele era prazeroso, que ele era vital para as relações humanas, para as pessoas se conhecerem e mesmo a harmonização das famílias, né? De sentar à mesa, de sentar à mesa, de conversar com os filhos. Era um momento de fazer essa... Eu percebo também... Eu fiz, essa foi minha pesquisa em São Paulo, trabalhando com jovens, nós pesquisamos isso. Mas qual pesquisa está se referindo? A pesquisa de doutorado foi sobre isso, a importância das refeições familiares para essa socialização, para os modos de consumo, se eles eram mais saudáveis. Isso foi uma das coisas que a gente pesquisou. Sim. É interessante você até falar sobre isso, porque, por exemplo, você fala em shopping, você pode ter mudado o ambiente, de fato a construção do shopping é uma coisa que fere até a vista para alguns, né? Incomoda aquele volume todo. Grande, né? Mas famílias inteiras vão comer no shopping. Pois é, transferem. E acham bom, porque cada um pode comer uma coisa diferente da outra, não precisa nem trocar impressões sobre o que estão comendo, né? Isso, cada um vai ter o seu gosto. E não necessariamente o fato de comer fora, ele pensando do ponto de vista da sustentabilidade, já que o Brasil gosta tanto de abraçar essas causas, né, essas diretrizes, né, que veio para a gente, essa filosofia da sustentabilidade. Comer fora não necessariamente ele deixa de ser sustentável, é algo interessante. O que é ruim é as pessoas chegarem nos restaurantes e comprarem
várias marmitas e embalagens e levar para casa. Isso que é complicado. Por causa da embalagem. Das embalagens, todo o processo. Mas isso do que no Brasil se dá muito esse discurso da sustentabilidade, aonde é que você está ouvindo isso? Porque discurso? Os governos que nós tivemos não fazem nenhuma questão mas disso. A sociedade está preocupada. Existe uma preocupação, inclusive dos ambientalistas. A gente tem abraçado isso na academia. Essa questão da sustentabilidade, isso perpassa a nossa... Então, quer dizer assim, esse discurso pode muito bem ser visto, assim, rapidamente, ouvido, como um discurso anti-globalização. No sentido que você diz, vamos ver se passa essa onda de globalização. Está passando, a gente está Então, está passando, que indícios você vê que está passando a globalização nesse aspecto, por exemplo? Que nós estamos sofrendo. Por exemplo, você que surgem quando tapiocarias... você vê, por exemplo, as jovens comendo arroz, feijão e hambúrguer. Você já vê que tem uma miscigenação ali, alguma coisa está sendo desconstruída do que a gente estava acostumado. Isso é um reflexo. A dimensão. Isso é complicado, né? Quer dizer que servem hambúrguer com arroz e feijão? Não, os jovens, eles preparam, sozinhos. É um processo. A própria solidão, porque é algo mais fácil. A solidão do micro-ondas é um processo. É uma prática dos jovens que se alimentam sozinhos, crianças também que estão nos lares, que os pais estão trabalhando, as mulheres os pais, as mães estão trabalhando. Então, muitos estão sozinhos e aquecem seus hambúrgueres, que o Fernando Armesto, que é um historiador da alimentação, ele vai falar, é a solidão do micro-ondas, é a volta das papas. Então, a gente vai se acostumando a comer as papas, né, as lasanhas em forma de papa. É uma maneira de suprir essa Essa alimentação fast food, que você compra até coisas todas congeladas, põe no micro-ondas e a coisa fica pronta rápido. Você acha que, de certa forma, o ser humano, o homem em geral, vamos dizer assim, as mulheres, estão perdendo o hábito de cozinhar? Até isso se reflete também no tamanho das cozinhas, nos edifícios novos, né, que vão sendo construídos. Mas as cozinhas me surpreende que as cozinhas têm se tornado um ambiente muito mais de demonstração, né, assim, mas os homens, eu acho que tem uma valorização. Essa valorização da cozinha, a cozinha é uma divisão. Que é isso da demonstração? A cozinha, as pessoas exibem as cozinhas hoje, né? Ela é uma coisa para se demonstrar, para se mostrar, né? Uma cozinha ostentação. Isso, uma cozinha ostentação, mas a gente acredita, né, que as meninas não têm, nas aulas que a gente ministra aqui, as meninas não têm essa disposição mais, mas isso é uma coisa mais dos meninos. Os meninos estão mais se atrevendo mais a cozinhar. Agora, eu não sei, talvez seja um reflexo desse empoderamento, da maneira como as cozinhas também foram sendo subtraídas do universo, entre essa divisão público-privado, porque sempre foi um saber, um domínio de mulheres, né? E de repente agora ganhou uma dimensão de chefe do mundo, né? Dos homens. Então é uma dimensão mais profissional. Então, como isso vai ficar, a gente não sabe. Mas de qualquer maneira é benéfico, porque é um reconhecimento. E quando se reconhece o ato de cozinhar, se tem uma valorização, como a França consegue, né? As grandes culturas alimentares, né? Então isso é importante, de qualquer maneira. Homens e mulheres, para nós é o que importa. Essa discussão de gênero é bobagem para nós. Eu penso que é bobagem. Nem tinha pensado nessa de discussão. Meninas, Mas as meninas não estão gostando. Do humano em geral, né? É bobagem. Porque assim. de certa Mas forma... tem pratos, por exemplo, que tem coisas que é muito melhor também do ponto de vista da força que o homem prepare, né? Tem cozinhas que não tem mulheres, por conta da questão da força. A gente também vê isso, né? Tem bistrôs que já são mais específicos para as mulheres, pratos mais leves, né? Coisas mais... Não, eu penso assim que, no geral, a gente percebe que o ser humano vai se empobrecendo ao longo dessa história do capitalismo. Sim. Ao contrário do que você imagina, o homem vai perdendo, né, uma relação mais autêntica com a própria natureza, com os animais, com os alimentos. E aí eu acho que assim, essa coisa da globalização podendo deixar-nos, né, um certo abandono, talvez venha propiciar que se desperte uma relação nova. Ressignificar, né? Isso, né? Isso. Ressignificar a terra, como tem vindo o próprio trabalho do Carlo Petrini, né, com a história do slow food, que é uma filosofia que vai rever os modos de produção, se esses modos de produção de alimentos, se os trabalhadores têm direitos trabalhistas, esses direitos sociais, né, de como esse alimento é produzido, o impacto que ele causa. Então, essa dimensão da espera, de você ter o tempo da espera de um restaurante, de saborear,
Então, e também essa onda de produção orgânica, existe muita preocupação. Eu acredito que há uma esperança, que há... A gente viu agora, São Francisco tem uma onda enorme de cozinha veganista, naturalista, preocupado com o meio ambiente, que é de onde, né, vem para nós uma onda de fast food, de movimento da Califórnia, e de repente a gente vai ver lá, já mudou, eles já estão preocupados com os orgânicos, eles já estão consumindo coisas saudáveis. Então a gente espera que isso chegue. Mas essa questão do orgânico, por exemplo, a gente já também... tudo bem, é ótimo evitar o agrotóxico, procurar meios de produção menos agressivos também com a natureza e tudo. Mas se não houver políticas públicas que realmente apostem nisso, se a cidade não tiver, vamos dizer assim, próxima a essa produção, se não houver incentivo para a agricultura familiar, inclusive, os grandes agricultores, essa indústria do agropop, que não tem nada de pop, eu acho que o marketing também, porque o gosto é muito fabricado, né? Você daqui da comunicação, vocês sabem. Por exemplo, São Paulo se despreza muito, por exemplo, couve-flor, se ele está acima, se ele ultrapassa um tamanho padrão que é aceito pelo gosto do consumidor, ele não entra no mercado. Então, só porque ultrapassou o tamanho... Então, tem muitas coisas que uma era estética. Por que isso da comunicação? Porque é feio. A comunicação, ela é uma... eu não vejo... Porque eu não sou da comunicação, não quero que fiquem achando que eu sou, porque você é da comunicação. eu estou invadindo... Você é um comunicador, né? A partir do momento que nós somos formadores e a gente interfere na opinião das pessoas, então acho que é importante que se faça um trabalho também de um marketing positivo desses consumos, né? Não só... Então, por exemplo, fala um pouquinho do que é ser vegano. Você não é vegana? Não sou vegana. Eu consumo produtos... Há um conceito queijo, por leite. trás do veganismo que eu acho importante. Mas isso não significa uma boa alimentação necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente também significa que seja sustentável, né? Porque, por exemplo, se você tem a soja ela provoca um grande desmatamento para você conseguir. Então, às vezes, o consumo de pequenos animais, a inclusão de pequenos animais na alimentação é mais sustentável do que uma alimentação totalmente isenta, mas com grande quantidade de plástico, industrializados, outros produtos. No caso do veganismo, essa opção, né? Ela, na verdade, ela se vale muito de soja, né? Por exemplo, a soja. Agora, e a soja pode ser transgênica, muito agrotóxica. Há muito tempo a soja é transgênica, já faz muito tempo. E há um desmatamento muito forte também. Tem desmatamento. O Paraná, meu estado, foi destruído pela soja, né? Ele acabou com as diversidades. Então, a soja não é uma solução para a nossa alimentação. Ainda não é. Uma coisa, dos teus artigos, que está bem relacionado ao que você trabalha, é a questão desse prato da tapioca. A ginga com tapioca? Ginga com tapioca. A ginga, ela que está em todas as praias. E aí você fez um estudo no mercado da Redinha. Fala um pouco sobre isso. Como é que uma paranaense se descobre com isso? A gente não descobre, isso já estava aí, né? Já estava, algo que já era parte da cultura. Como você lidou com isso, né? E a gente, não só isso, tem outras coisas para se fazer reconhecer ainda, né? Mas a ginga é algo que é um trabalho, que é essa coisa do homem e da mulher, o pescador, e a mulher complementa, faz o trabalho artesanal, que foi o palitinho, né? Um trabalho artesanal de arrumar a ginga. Então, fruto desse trabalho de artesanato que nasce a ginga com tapioca, que é um dos pratos que representa a identidade potiguar, é um dos pratos típicos de Natal. Eu acredito que ainda falta reconhecer o camarão no girimum. A gente ainda tem, eu falo, me incluindo como potiguar, nós temos uma resistência muito grande em relação ao girimum. Mas isso não é feito em vários lugares, não?
Mas é uma coisa bem... O girimum, ele foi moeda de troca para o potiguar, né? Então tem uma relação muito forte com a identidade potiguar, o girimum e mesmo o camarão, o consumo de camarão. Então isso, embora tenha hoje, quem é mais potiguar hoje são os turistas, né? Porque a gente tem todo... Eles comem o camarão. É, a gente... Isso. Então o interesse é que no futuro a gente... não nós, né, mas que a gente colabore para que os pesquisadores, as comunidades possam reconhecer os seus pratos típicos, as suas preparações, e que isso ganhe uma dimensão de patrimônio, isso ganhe a partir do momento que se identifica, se reconheça, vai ganhar uma valorização. E isso fortalece o turismo, Você falou que é atrativo daí. A ginga é um patrimônio imaterial, imaterial estadual, ganhou a dimensão Estado, mas espera-se que se torne um patrimônio nacional. Como é o queijo Minas, né? A festa de Santana, a festa de Santana de Caicó é um patrimônio imaterial. Já ganhou, porque tem uma dimensão, tem a questão da política de reivindicar isso, de interesse mesmo. Mas em relação aos pratos assim, gastronômicos, mas em outros estados, o que você indica? O vatapá, o acarajé? É patrimônio. São todos tombados. São patrimônios. A própria dieta do Mediterrâneo, ela é um patrimônio desde 2013, ela é patrimônio. Você imagina? Lá no sul, na tua terra? No sul, na minha terra, o barreado, o barreado que é uma carne que cozinha 24 horas, né? Tem muitas coisas que também precisam ser... Né? O arroz carreteiro, não sei, acho que não. Mas tem muitas coisas... Fome aqui, né, que falar em comida. Tem muitas coisas que precisam de reconhecimento, de valorização e reconhecer para ganhar a valorização nossa mesmo. Isso de ser patrimônio é algo ligado à memória, de fato, né? A memória social, né? Isso, mas claro, é social, porque também tem uma memória individual, né? Tem, a memória... afetiva. Isso. E como é que isso vai marcando a nossa infância, a nossa juventude. Você fez um trabalho em São Paulo me parece, com filhos vamos dizer assim, órfãos. Soropositivos, Fala um pouco sobre isso, como é que essa questão da comida. Eu trabalhei por 10 anos, não, 5, uma pesquisa que durou 10 anos, com órfãos da AIDS, e nós pesquisamos o papel das refeições, da alimentação na vida deles, na socialização, na sociabilidade deles, né? Então, a memória afetiva, a memória das mães falecidas era uma maneira de estar presente, as comidas eram uma maneira de ter a partir das preparações, eles reviviam essas memórias das mães, como as mães preparavam, eles eram guardiões dessa memória, das receitas das famílias. Então, a comida tem esse papel, essa dimensão, não só de inclusão social, mas também, ela é perversa às vezes, ela também pode te excluir. Mas nesse caso, quando eles recordavam das receitas das mães, eles tentavam, nunca mais eles tinham o gosto gostoso, né, que era o gosto da comida da mãe. Mesmo que eles replicassem aqueles pratos, né, não conseguia o gosto que era a culinária materna. Então, isso é um dado triste, né, mas pensando para o turismo, a memória alimentar, o gosto de um lugar, isso também tem um aspecto positivo. Então, a memória, ela vai fazer sempre também, essa... Além do gosto, né, a comida tem a coisa do olfato. De né? te lembrar. E do tato também, então é uma coisa muito presente. Por isso que né? se blinda, né? Você sabe por que se blinda? Você tem a dimensão do gosto, você tem a dimensão quando você sente o aroma, você vê o colorido da comida, e aí você blinda para poder agradar os ouvidos. Para despertar a audição, né? Isso, o crocante. É bem interessante mesmo. Bom, senhores, chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado pela tua presença, a gente aprendeu bastante coisa. E talvez você pudesse falar um pouquinho mais uma próxima vez dos teus projetos, né? Sim, dessa coisa do camarão que vocês estão pensando. Estamos desenvolvendo. Vamos ver como é que a gente se encontra. Tá bom. Bom, eu conversei com Sueli Moreira, professora do Departamento de Turismo, nutricionista. E semana que vem, você já sabe, tem mais. Até lá.